Essa aula aqui, ela vem para complementar a, as aulas. Acho que eu já havia feito upload sobre análise gramatical, técnica de análise gramatical, que eu fiz de uma maneira não tão teórica, não aprofundei tanto na teoria, porque com aquele material que está ali você consegue desenvolver o trabalho, né, de programação. Mas, como eu falei, é importante também você ter a parte da teoria, até porque no desenvolvimento da sua gramática, por exemplo, você precisa, conforme a sua gramática for ficando mais complexa, né, ou até mesmo para você entender problemas que você pode ter com as ferramentas de criação de um compilador como LEC, que são LEC e o IAC, né? Para você entender como resolver conflitos, por exemplo, né? Que são os conflitos de shift-shift, shift-reduce, reduce-reduce, né? É óbvio que você tem as possibilidades dentro do próprio IAC, por exemplo, de você resolver conflitos escolhendo uma das regras. Mas você pode resolver, e na verdade é melhor, né? Você resolver os conflitos, resolver os problemas, alterando a sua gramática, né? Tirando aquele problema da sua gramática, construindo uma gramática correta. É sempre melhor, tá? Dá sempre menos dor de cabeça. Então, por isso a gente trabalha essa parte teórica, tá? E essa parte teórica, ela vai ser usada para fazer a parte que é a lista de exercício, né? E também, frisando novamente, te ajuda com o desenvolvimento utilizando LEC e IAC, tá? Utilizando o IAC, no caso, né? Que eu estou falando só de gramática. Mas vamos lá. Primeiro a gente vai falar de, como eu tinha dito, tá aqui nesse quadro, só que tá nos tópicos não. Mas eu tinha falado que a gente, como nos tópicos, sempre, primeiro a gente fala de análise sintática top-down. Tá? Se você for no livro, você começa com a análise sintática top-down, e a gente fala das gramáticas do tipo L, L1, que são as gramáticas que servem para esse tipo de análise sintática top-down que a gente tem aqui. E aí eu vou trabalhar aqui nessa aula o exemplo tradicional pelo qual sempre se começa, mas na lista de exercícios nós temos outros exemplos que vão explorar situações nas quais você vai ter que aplicar os conceitos, situações que vão ter conflitos, etc. E aí você vai ter que explorar esses conceitos que a gente vai ver aqui para conseguir, alterando a sua gramática, tornar a sua gramática compatível com essa análise sintática, tá? E como já foi explicado naquele vídeo de visão geral que eu dou sobre análise sintática, a análise sintática top-down é aquela na qual você parte de por exemplo, se eu tenho aquele exemplo, né? Tá no outro quadro. Deixa eu ver.
aquele exemplo mais trivial que eu tinha feito de soma, uma gramática que soma dois, que só tem a expressão de o operador de soma, né? Deixa eu ver. Se eu acho outro quadro. Deixa eu ficar tudo no mesmo quadro. Vamos lá. Não tem. Então eu vou fazer nesse aqui. Então vamos supor o seguinte, olha só. O que tem isso? Tá, isso aqui é um parênteses, só recordando uma coisa que tem no outro vídeo, tá? Suponhamos que eu tenha pode ir para mais ou inteiro. Eu tinha dito, normalmente eu escrevo id, né, porque pode ser variável, mas vamos escrever inteiro, número inteiro. Isso, e o int é um terminal, tá? Isso aqui é a mesma coisa que ter duas regras, tá? Poderia ser pode derivar mais e ou pode derivar inteiro, um número inteiro. Então, se eu tenho uma entrada 1 mais 2 mais 3, uma possibilidade seria eu ter aquela derivação. Lembra da árvore de derivação? A árvore de derivação está explicada lá naquele outro vídeo. Eu transformo em mais aí aqui se lembra que tem toda aquela tem um problema de ambiguidade e tem o problema da recursividade à esquerda aqui, tá? Esses dois problemas são cada um deles por si só já atrapalha a gente de fazer essa análise LL1 top-down que a gente quer fazer, mas vamos ignorar. Vamos só recordando aqui a questão, tá? E aí uma das opções seria eu fazer a ambiguidade está onde? Estaria que eu poderia puxar esse daqui para botar 1 mais 2, ou eu poderia puxar esse daqui para botar o 2 mais 3, tá? Então eu tenho essas duas possibilidades. Eu teria essa possibilidade. Deixa eu puxar isso aqui para cima. E teria essa possibilidade aqui. Bom, como eu tenho duas possibilidades, eu tenho uma ambiguidade aqui, tá? Então, se eu tenho essa ambiguidade, eu não vou conseguir utilizar, por exemplo, a análise sintática top-down que a gente vai ver aqui, tá? Mas eu não tô querendo ainda entrar numa análise sintática top-down aqui. Tô querendo só explicar que o conceito de análise sintática top-down é que você vai partir de um não terminal, um símbolo não terminal. O que é um símbolo não terminal? Você ou volta no vídeo no qual eu falo de gramática, ou você pega no livro, tá?
ou vem tirar dúvida na aula de dúvida da lista de exercícios, tá? É você partir do não terminal inicial e ir fazendo as derivações dele até que você vai chegar só em terminais, que são os símbolos do alfabeto que vão compor a sua cadeia. Então, a partir de E aqui, eu mostrei duas formas de derivar que vão chegar na cadeia de entrada que eu quero. Aqui, por exemplo, eu poderia representar isso aqui, e junto com essa tabela que eu vou usar ali. Mas, por exemplo, essa opção aqui, eu poderia representar assim, olha só. Deriva mais que deriva mais que deriva mais que deriva mais 2 mais que deriva mais 2 mais 3. Tá? Isso é uma análise sintática top-down. Bottom-up é o fazer o contrário. É vir da cadeia de entrada para um único terminal inicial. Tá? E como não é o assunto dessa aula, foi explicado por alto, assim, de maneira não muito formal, teórica, né? Mas foi explicado como é que funciona, como é que você usa de maneira que você consiga fazer o trabalho. Entrar em detalhes para você, por exemplo, fazer o exercício e ganhar o conhecimento teórico é nessa aula aqui, mas nessa vai ser só a top-down por enquanto, tá? Começando a top-down e análise sintática de gramáticas LL1. E análise sintática top-down de uma gramática LL1. Então, as regras para que você não, no final das contas, você não precisa decorar as regras, tá? Para que ela seja L1. Até porque, se eu peço para você num exercício, mostre que tal gramática é LL1 ou que ela não é LL1, e se não for LL1, conserte, modifique para que ela seja, você pode ou enunciar uma propriedade da gramática que quebre as condições para ela ser LL1, ou você pode fazer a tabela e encontrar um conflito. A tabela é essa aqui, que é a tabela que a gente vai mostrar, por exemplo, aqui, tá? Mas eu vou enumerar aqui. E a gente vai vendo o que vai acontecer se for quebrada uma das possibilidades, por exemplo. E os exercícios são justamente para isso também. Ver que se essas propriedades não forem respeitadas, você vai ter conflitos na tabela, tá? A primeira é que você não pode ter recursividade à esquerda. Recursividade à esquerda é o quê? Derivando um por exemplo. Né? Você pode ter... Por que isso? Porque você vai poder acabar tendo um infinito Z's aqui. Então você tem que ter você tem que resolver a recursividade à esquerda. Forma de resolver a recursividade à esquerda através isso também já é exemplificado naquela outra aula, tá? Mas só recapitulando rapidinho. Se eu tenho A, é a regra, você faz sem pensar, tá? Se eu tenho A levando para alfa e beta, ou beta, né? Você simplesmente transforma isso em uma gramática equivalente, mas que não vai ter recursividade à esquerda. Se leva isso para beta, a linha,
e a linha vai para alfa, a linha ou epsilon. Se você for analisar, as duas geram a mesma coisa, as duas derivam para as mesmas coisas, só que na segunda você não tem a recursividade à esquerda, e a recursividade à esquerda te impossibilita de ter de fazer análise sintática top-down, tá? Porque isso foi mencionado, e se você testar o que a gente essa metodologia de fazer análise sintática top-down que a gente vai ver aqui, você vai ver que você vai acabar entrando num loop infinito, tentando analisar algo que tenha de uma gramática que tenha a recursividade à esquerda. As outras regras, tudo é o que está no... E aí vai entrar em conjunto, a gente tem que falar de conjunto first e conjunto follow. Dos terminais. Talvez não seja o ideal hoje. Eu vou falar isso agora. Talvez eu vou segurar para dizer quando tiver quando eu for fazer esse exemplo aqui, tá? Deixa eu ver em que página, em que seção do livro você tem essas definições, tá? Porque aí você vai poder... você tem a definição formal e caso não fique muito claro, porque aqui eu não vou fazer definição formal, tá? Eu vou dar a grosso modo. Mas peraí. Tá. Você tem alguma definição sem eu precisar definir first follow primeiro? Tem. Não, eu preciso definir o que é first follow primeiro. Porque as outras duas restrições vão... Basicamente são restrições... As restrições que envolvem o first e o false são restrições que vão gerar os conflitos, né? Uma restrição é que você só pode ter um terminal que está no first, um terminal que está no first de um não terminal só pode aparecer uma vez em uma regra, tá? Para você saber qual regra você tomar. E se... Tô só enunciando, não se preocupe em entender agora, que você vai entender quando eu for fazer, tá? É só para não dizer que eu não enunciei antes. E se o não terminal puder ser levado para epsilon, ou seja, puder ser removido, eu não posso ter nenhuma interseção, ou seja, eu não posso ter nada que tenha no conjunto follow que esteja no conjunto first do mesmo terminal, tá? Dá para entender assim? Não dá para entender assim. Tem que fazer para entender. São só essas regras.
Sim, são só essas regras. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Não esqueci nada. Só isso que pode gerar problema, né? Só por desencargos de consciência. Deixa eu... São essas 3 regras, né? Que no livro tá lá a seção... tá no capítulo 4... Seção 4.4, não é isso? 4.4. E lá... no capítulo 4 ele tem essa árvorezinha que eu fiz. O que mais? Tá. Aham. São essas regras. São essas regras, basicamente. A regra da recursividade à esquerda é fácil de você ver, né? Mas as 3 regras você pode verificar tentando elaborar a tabela, que é a tabelinha que a gente vai fazer aqui, que é essa tabelinha aqui. E aí quando você for... Bom, se você for tentar fazer a tabela e alguma das regras não for respeitada, alguma das propriedades não for respeitada, você simplesmente tem um conflito na tabela. E aí essa é uma forma de mostrar que não respeita que a gramática não é LL1, né? Assim que se refere. Vamos iniciar então. Isso aqui, por exemplo, vamos começar com uma gramática que ela é um pouco mais complicada do que aquela gramática ali que eu acabei de escrever, que só faz soma. Essa aqui ela faz soma e multiplicação, tá? E repara que ela já botou, já foi posto aqui a multiplicação, já incluiu, já foi criado um não terminal T para garantir questão de precedência. Novamente, precedência, você já conhece linguagem de programação, tá? Por exemplo, a multiplicação tem que ser executada antes da soma e o que está em parênteses tem que ser executado antes. A questão de precedência, ela pode ser especificada, como está lá no vídeo mais prático, digamos assim, dentro do IAC, como configurações do IAC. E aí te deixa, digamos, essas configurações do IAC que você vê tanto no exemplo que eu botei para aquela aula, quanto em qualquer tutorial, normalmente você vai ver você vai ver, por exemplo, você não vai ver uma coisa com tantos não terminais aqui para incluir a multiplicação, por exemplo. Quando você utiliza o IAC, você pode ter mais liberdade, você pode ter recursividade à esquerda, porque já é uma outra análise sintática, uma análise sintática bottom-up, que tem menos restrições, e as configurações de precedência que você bota no IAC, elas resolvem os conflitos. E
mas aqui, por exemplo, é uma forma de você não precisar, você fazer a gramática sem precisar ter esses adicionar essas informações a respeito de precedência. A precedência está implícita na gramática, tá? Então aqui você vê que, por exemplo, uma multiplicação, ela sempre vai na árvore de derivação, né? A multiplicação, ela sempre vai ser, os termos da multiplicação sempre vão aparecer juntos. Porque não tem ambiguidade se você faz uma soma, ou porque se você tivesse por exemplo, leva para mais epsilon, ou vezes epsilon, aí você tem 1 mais 2 vezes 3. Você pode botar também leva para inteiro, tá? Pelo aquele mesmo raciocínio que a gente fez aqui, tá? Você tem essas duas possibilidades, isso aqui vai te gerar um problema em que você não está garantindo que você vai fazer o 2 vezes 3 antes de fazer o 1 mais 2, né? Primeiro você faz 2 vezes 3, depois você faz o 1 mais o produto, tá? Você não está garantindo isso. Então, deixa eu puxar isso aqui, vou guardar no quadro aqui. E voltar para cá. Então eu crio termos para isolar as precedências, tá? Mas aqui tem a recursividade à esquerda e não vai servir, como eu disse, não vai servir para minha análise sintática. Então eu já resolvo o problema da análise da recursividade à esquerda, gerando essa nova gramática aqui, tá? Utilizando aquela regra que eu acabei de mostrar. Você bate o olho e já resolve a recursividade à esquerda. Lembrando que resolver a recursividade à esquerda é algo que só é estritamente necessário aqui na análise top-down, tá? E aí eu fico com essa gramática aqui, que é equivalente a essa aqui, mas só que ela tem resolvido a questão da recursividade à esquerda. E aí a maneira de eu interpretar essa análise, essa gramática, é nesses diagramas aqui. Por exemplo, o vou botar do lado, aqui lado a lado, gramática e fazer isso, botar gramática e diagrama lado a lado. Então o eu posso derivar para um t, e aí quando eu for derivar para um t, quer dizer que eu empilhei um t, eu entrei no autômato aqui no diagrama de t, eu posso empilhar um f, e quando eu for empilhar um f, quer dizer que eu posso puxar abre parênteses da entrada, e depois empilhar um depois puxar um fecha parênteses da entrada. Sempre que tiver um não terminal aqui nesse diagrama, nesse diagrama, um caractere da entrada, quer dizer que eu vou consumir aquele terminal da entrada, tá? Aquele caractere da entrada. Ou F pode ser só o número inteiro, tá?
E aí eu reduzi, quando eu, por exemplo, se eu transformar o f em um número inteiro, quer dizer que eu reduzi para ele, e no que eu tinha transformado o e em t, depois eu transformei, que eu apliquei essa regra aqui, né? Vai para t epsilon, aí o t eu transformei em ft, o f eu transformei em inteiro, e aí eu vou ter o telinha. Depois eu vou escrever aqui as derivações, tá? E aí eu tenho que ter no gráfico do telinha aqui, eu posso ter um epsilon, tomar um epsilon e reduzir, enfim. E aí me sobra o E', o E' pode ser um epsilon também. E aí, por exemplo, eu estarei resolvendo a questão. Não ficou muito claro, né? Eu vou fazer o seguinte, vamos fazer um exemplozinho com essa gramática de derivação, como a gente fez já da outra ali, só para ficar claro. Vamos fazer tentar fazer tudo caber na tela, tá? Vamos fazer aqui a entrada, vamos fazer 1 mais 2, não, as parênteses, 2 mais 3, tá? Essa aqui é a entrada, tá? Então a gente começa com o E. O E, a única regra dele então vou transformar ele em T E'. Essa regra aqui. O T E', eu vou ver a regra do T. O T eu tenho que transformar em F T'. A única regra que ele tem, F T'. O F, aí o F eu tenho duas possibilidades. Eu posso ver se eu tenho um parênteses ou se eu tenho um inteiro, né? Eu tenho um inteiro, então eu já vou ter que puxar pra cá, tentar fazer menor um pouco. Eu venho pra cá, o F eu transformo no inteiro, que é o 1, tá? 1. Aí eu fico com 1 T', E'. Tá? O T', eu li o 1, acabei de ler o 1. O próximo caractere é o mais. Para o mais figurar aqui, eu tenho que jogar fora esse T'. Eu posso jogar fora tomando essa regra aqui. T' vai para epsilon, ou seja, T' some. E aí eu fico com... Perdão. 1 E'. E' tem essa regra aqui. E' eu transformo em um
mais T L'. Por que eu não tomei essa regra epsilon aqui? Porque eu quero justamente consumir o mais, eu tenho mais, o mais está na minha cadeia aqui para ser consumido, tá? Então eu consumi o mais. E aí eu tenho parênteses. O parênteses vai me fazer tomar aquela regra ali. T vai para F T'. Então eu fico com 1 mais F T' E'. Tá? Essa regra aqui. E aí o F, ele pode ir para abre parênteses, fecha parênteses. Então eu consumo parênteses, abre parênteses, eu fico com 1 mais abre parênteses, fecha parênteses, T', E'. Daqui eu vou para onde? O ele pode ir para T'. Vou fazer mais rápido agora, tá? T', T', E'. E aí eu jogo o T para F T', e eu fico com 1 mais T vai para F T', F T', E', fecha parênteses, T', E'. O F vai para inteiro, porque é o 2 que está aqui na bola da vez, né? Então, se eu viro para... eu transformo o F em inteiro. 2 T', eu errei? Não errei não. T', E', fecha parênteses, T', E'. Aqui eu vou pegar aquela regra ali, eu tenho T', né? O T' pode ir para epsilon, então eu removo o T', fico com 1 mais 2 E', fecha parênteses, T', E'. O E', eu posso pegar essa regra, eu vou querer pegar essa regra aqui, porque eu já consumi o 2. O mais é o que está no topo ali da entrada de caracteres que eu quero analisar. Então eu vou transformar o E' em mais T'. Então vem para cá, 1 mais 2 mais o E' vai para mais T', é isso.
T é linha, fecha parênteses, T linha é linha. O T linha não, o T eu vou levar para F, porque agora eu tô com mais, eu quero eu já consumi mais, eu quero consumir um inteiro, então o T eu vou levar para F, né? É um carrega possível, tá em T. Então o T vai para F, então eu vou ficar com 1 mais 2 mais, a regra é, e vai para F telinha, F telinha é linha, telinha é linha. E aí, como eu tenho inteiro, eu levo F para inteiro, 1 mais 2 mais 3, telinha é linha, fecha parênteses, telinha é linha. E tanto telinha quanto a linha podem ir para epsilon, tá? Então eu vou pular essas etapas aqui, que eu simplesmente vou eliminando telinha e a linha, tá? Vou fazer assim. Eu tenho mais alguns passos que eu simplesmente estou levando telinha e a linha. Tenho 4 passos, né? Para epsilon, ou seja, estou removendo, e eu vou terminar com 1 mais 2 mais 3. Tá? Isso aqui é análise sintática. Esse é o mecanismo da análise sintática top-down. Como é que essas decisões que eu tomei a respeito de qual regra eu devo aplicar de derivação, como é que eu faço isso algoritmicamente? Eu vou construir essa tabela aqui. O tempo todo em que eu estava fazendo esses passos, eu estava pensando nessa tabela aqui. Deixa eu tentar fazer de novo, caber tudo num lugar só. Calma aí, vou diminuir o tamanho aqui do... Tentar fazer tudo caber. Calma aí, eu vou fazer o seguinte. Tá. Então como é que eu construo essa tabela aqui? Bom, primeiro eu vou construir o conjunto first will follow. Eu tinha que ter posto aqui. Eu vou ter que botar... Vou dar mais espaço, porque acho que vai caber tudo direitinho. Calma. Tá. Vou botar tudo. Vou botar o first will follow. E aí, botando o first will follow aqui na tela, eu vou conseguir explicar o que é. Deixa eu copiar, que já está digitado aqui.
Tá, cadê? Poxa, não tá? Não tá. Ah, eu não fiz antes. Ah, eu tenho que escrever. Fechar. Vai levar tempo se eu for escrever agora. Mas, bom, o conceito do conjunto first. O conjunto first é todo terminal que pode aparecer no começo de uma derivação. Ou seja, como eu posso ir em alguns passos, vamos supor, em N passos, eu posso levar o para inteiro e alguma coisa, sei lá, inteiro e A é qualquer coisa, tá? É alguma coisa. Como eu posso levar para uma expressão, para uma cadeia de caracteres que começa com inteiro, então o inteiro está no first do tá? E aí entra uma daquelas restrições. Se um terminal está no conjunto first de um não terminal, só uma das regras pode levar para uma derivação que ocasione aquilo, tá? Se eu tivesse vai para T E' e tivesse também vai para Y ou vai para isso ou vai para int, né? Seria duas regras. Se eu tivesse essa regra também, me geraria conflito, porque eu não saberia qual das duas regras escolher, porque eu só olho o primeiro caractere que está no topo da entrada. Então a minha tabela eu olho assim, eu olho pro que está pro estado que eu tô querendo derivar, não terminal que eu tô querendo não derivar, e eu olho pro terminal. Só para mencionar, o cifrão é o fim da cadeia, tá? Como chegar ao fim. Então, no caso do int, inteiro, um número, se eu tivesse duas regras, se eu tivesse mais essa regra aqui, que pode levar para inteiro, eu geraria um conflito aqui, porque eu teria duas possibilidades. Então, eu não posso ter essa regra aqui, tá? Por isso que para eu levar para inteiro eu tenho que fazer esse caminho todo. Então, qual é a regra que bom, o que está no first do eu também posso, o também pode levar para uma cadeia que comece com abre parênteses, tá? Então, tudo que está no conjunto, tudo que é preenchido aqui, é o que está no conjunto first do Então, obviamente, first do é igual a inteiro, né? Inteiro e abre parênteses. Por quê? Porque uma expressão, isso aqui é o caso mais fácil de entender, né? Uma expressão dessa gramática, ela só pode começar com um número, com um número ou com um abre parênteses, tá? São as únicas possibilidades que você tem.
Então fica óbvio que o first do E vai ser o inteiro e o epsilon e o A parênteses. E tudo que estiver no conjunto first vai ser, eu vou preencher com as regras. Como tem uma regra só, eu só ponho a única regra que tem, né? Não tem nem o que decidir. No caso do E', o E', a regra dele já é derivação para um terminal. Então eu só ponho a regra, já vou direto no mais aqui e digo E' vai para mais T'. Mas nós temos agora quando é que o conjunto follow é utilizado. O conjunto follow ele é importante quando o não terminal ele pode ir para ser levado para epsilon, para a cadeia vazia. No caso do, por exemplo, deixa eu ver se no E a gente não vai ter isso, porque eu não posso ter uma cadeia vazia no programa todo, tá? O epsilon, a linha pode ir para o T tem que ir para, então não existe, como não existe a possibilidade de ou seja, uma expressão ser simplesmente uma cadeia vazia, eu não vou me preocupar com o conjunto follow do E, tá? Dezão. Mas para todo não terminal, como é o caso, por exemplo, do E', o E' ele pode chegar aí para epsilon por uma regra só, tá? Então eu tenho que me preocupar com o follow, que é o que é tudo que pode aparecer numa derivação depois. Então o que tem no follow do E'? Eu tenho o fecha parênteses e eu tenho o fim da cadeia. O fim da cadeia tá óbvio aqui, porque você tem o E' e aqui eu posso ter uma cadeia que termina com E', tá? Por exemplo, que tem um inteiro só. O fecha parênteses. Como é que eu vejo que o fecha parênteses está no follow do E'? Eu faço, se eu fizer vai para T', e aí o T', o T vai para, vai ser um caso parecido com o que a gente tem ali, tá? O T vai para F, T', E', e aí o F eu levo para a parênteses, aqui fica T', E', e aí em mais algumas etapas eu levo o E para, na próxima etapa eu levo o E para T', E', e aí eu fico com T', T', E'. Aqui o fecha parênteses aparece depois do E'. Então o fecha parênteses está no follow do E'. E o fecha parênteses também está no, e o final da cadeia também está no, né? O final da cadeia aparece aqui, tá? Também está no follow do E'. Então, se o não terminal pode levar para epsilon, eu boto a regra
no follow dele, tá? Que é justamente eliminar caso apareça aquela regra ali. Agora, isso aqui poderia me gerar conflitos também, tá? Se eu tivesse um fecha parênteses no first do Elinha, eu ia ficar em dúvida aqui se eu botaria a regra que pode levar o Elinha para o fecha parênteses, ou se eu botaria a regra que leva o Elinha para o epsilon. Aí geraria um conflito. Um conflito seria eu ter duas possibilidades na mesma célula da coluna da tabela, tá? E é a mesma coisa eu faço para T. Se eu vejo o inteiro, o first, tá? O que tá no first do T? Tá o inteiro e tá o abre parênteses, que é o mesmo do E. O T não pode ir pro epsilon. Você tentar aqui, você vai ver que você não tem nenhuma derivação que pode levar o T para epsilon, tá? Então você só vai se portar com first, você vai botar a única regra que tem nos dois do first. No telinha você tem o telinha pode ir para epsilon, então você vai considerar o que está no follow, o mais está no follow de telinha. Como que você conclui que o telinha está no follow de que o mais está no follow de telinha? É só você ter, da mesma forma que eu fiz essas derivações aqui para mostrar que o fecha parênteses pode aparecer numa derivação depois do Elinha, você pode tentar fazer isso aqui para chegar numa derivação em que você tem telinha e o mais depois, né? Por exemplo, você faz vai para telinha, Elinha vai para mais T, Elinha. Pronto, você tem T mais T, Elinha. Então, não, T mais T Elinha. Eu quero telinha. Elinha. O T eu jogo para F, T', pronto. Eu fico F, T' mais T, L'. Pronto, aí você tem o mais no follow do T', tá? O fecha parênteses também tá, e o fim da cadeia também tá. E eu tenho o asterisco como explicação no first do E', então eu boto a regra aqui. Tá no first não quer dizer que esteja diretamente que tem uma regra que já comece com aquele terminal, não, tá? Até porque o int tá no first do E e não tem uma regra que leva direto o E pro T', o E pro int. O E vai pro int através da regra dele até que vai chegar que o T vai virar F e o F vai virar int, tá? E aí eu vou preenchendo dessa forma. Dessa forma, eu vou fazer todas essas decisões que eu tomei aqui, elas estão tomadas, elas estão de acordo com o não terminal da vez, que está lá na hora de eu derivá-lo, e o símbolo que está que é o símbolo da vez que não foi consumindo ainda na minha entrada de caractere. Tá? Todas aquelas regras são tomadas, foram que eu tomei, aquelas derivações, aquelas decisões de derivações que eu tomei ali, elas estão tabuladas aqui. Tá? Então, como exercício, tentem pensar em outras opções, por exemplo, abre parênteses, 1 mais 2 vezes 4 mais 5.
e pega a tabela e tenta fazer as derivações para chegar ali e verificar, tá? Então isso é um exercício. Bom, com isso aqui você já consegue fazer todas aquelas listas. Tem várias listas 1 de exercício. Você consegue fazer todas as listas 1 de exercício, porque você já tem todo o conteúdo até análise sintática top-down. Falta só a teoria de análise sintática bottom-up, que no fim das contas é a análise sintática que é utilizada pelo IAC, tá?